Oi pessoal, muito obrigada por vocês estarem assistindo mais um vídeo explicativo da MD4S. Hoje o nosso destino é Irlanda e eu vou explicar tudo para vocês sobre Critical Skills Employment Permit, visto de trabalho. Vamos lá? Então, pessoal, antes de começar falando tudo para vocês sobre visto de trabalho, eu gostaria de falar uma novidade que nós temos, que eu tô bem contente. Nós abrimos um escritório novo essa semana em Florianópolis, Santa Catarina. Então, todo mundo que mora aí pertinho pode agora visitar a nossa agência física e tirar todas as dúvidas sobre intercâmbio pessoalmente. O primeiro passo para você poder fazer o visto de trabalho você tem que se enquadrar no Critical Skills Employment Permit. O que é esse Critical Skills? Existem 11 áreas aqui em Dublin que estão defasadas, que não possuem profissionais. Então, de acordo com essa necessidade, o país pode estar oferecendo visto de trabalho para poder estar suprindo essa necessidade, porque eles não possuem empregados nessa área, tá bom? São 11 áreas: tecnologia de informática, engenharia, enfermagem, medicina. Então essas são as áreas que agora, nesse exato momento, eles estão precisando de gente. Quando uma empresa vai fazer o visto de trabalho, a primeira coisa que você tem que ver e analisar é se a empresa tem 60% de trabalhadores europeus, tá bom? Essa é a primeira regrinha. A segunda regrinha é o seguinte, a empresa tem que comprovar o porquê ela não está contratando um irlandês ou um europeu para trabalhar, e sim porque ela está contratando uma pessoa que não é europeia. Então eu vou dar o exemplo da Carol, que ela é funcionária da MD4S, trabalha aqui conosco, que nós estamos aplicando o visto dela. Como que funciona o da Carol? A Carol, ela fala português, a Carol fala espanhol, a Carol fala inglês, ela desenvolve marketing e vendas aqui. Então a pessoa precisa ter experiência na parte de vendas, marketing, precisa falar 3 idiomas, precisa ter conhecimento sobre a cultura brasileira, cultura espanhola, precisa ter conhecimento sobre cidades, viajar, se precisar fazer uma reunião, ir para o Brasil, voltar. Então tudo isso eu tenho que comprovar que ela faz, que ela é adequada, e que infelizmente eu não consegui achar um europeu ou um irlandês que se enquadrasse nessa área. Então você vê que não é só a empresa pegar e te contratar porque você tá aqui, tem que depois comprovar. Como que uma empresa comprova que ela não encontrou nenhum europeu para trabalhar nessa área? Primeiro passo, a empresa tem que publicar em 2 páginas, durante 3 semanas, a vaga de trabalho. Então, por exemplo, aqui em Dublin nós temos a Jobs.ai. A empresa vai lá, publica durante 3 semanas, vaga de trabalho. Aí coloca toda a descrição do que a pessoa tem que fazer. Depois dessas 3 semanas, publicando essa vaga de trabalho, a empresa tem que publicar em um jornal nacional, durante 3 dias, a vaga de trabalho. O Jornal Nacional normalmente cobra 200 euros por dia, então a empresa tem esse gasto de 200 euros por dia mais VAT, que no total dá 738 euros, que são 23% de VAT. E depois a empresa tem que publicar num jornal local. E no jornal local já é mais econômico, durante 3 dias são 50 euros por dia, mais VAT. E o VAT no jornal local é de acordo com o tamanho da publicidade que a empresa vai fazer no jornal. Publicou no website, publicou no Jornal Nacional, publicou no jornal local, a empresa vai fazer as entrevistas. Que tem que fazer entrevista, tem que realmente comprovar que você não encontrou aquele funcionário. Aí fez todas as entrevistas, não encontrei ninguém que fale português, fale espanhol, tenha experiência com vendas, com negócios, que conheça tudo sobre o Brasil, conheça tudo sobre a Espanha e que ainda possa ter disponibilidade para viagens. Então, contratamos a Carol. Quando nós vamos contratar a Carol, ela tem 2 tipos de visto de trabalho que a gente vai poder aplicar para ela. Tem o visto de trabalho no qual a pessoa ganha mínimo 30 mil euros anuais, e tem o visto de trabalho no qual a pessoa ganha mínimo 60 mil euros anuais. Quando a pessoa ganha 60 mil euros anuais, ela já pode direto pegar o visto de trabalho, tá bom? Só enviar os documentos, 60 mil, e já tira o visto de trabalho. Agora, quando a pessoa vai ganhar 30 mil anuais, a gente tem que aplicar uma quantidade de documentos, e aí vai depender, normalmente pode ser que não seja tão fácil ser aprovado ou não. O de 60 mil já é bem fácil, já é quase 100% de certeza que eles vão aprovar. Vamos ver quais são os documentos aqui juntos que vocês vão precisar para poder estar aplicando o visto de trabalho. Primeiro é o passaporte, cópia do passaporte inteiro de vocês, tá bom? Todas as folhas. O GNIB, então a pessoa tem que estar regulamentada aqui, residindo aqui certinho, com tudo comprovando, com GNIB. Se você quer contratar alguém que está fora do país, aí a pessoa, ademais de mandar o passaporte, tem que mandar a passagem de avião, tá bom?
Então, depois disso, a empresa tem que comprovar determinados documentos, como nome de registro da empresa, que é como se fosse CNPJ, quando que a empresa foi aberta, o que a empresa faz, endereço e a quantidade de funcionários que a empresa possui, que tem que ser mínimo 60% europeus. Aí depois a empresa tem que fazer uma descrição do que esse funcionário vai estar fazendo dentro da empresa, que é Description and Task and Duties. Temos também que deixar claro por quantas horas esse funcionário vai estar trabalhando, contrato com esse funcionário, também tem que comprovar o contrato da empresa. E aí depois pegam todos esses documentos e vamos na imigração aplicar. E aí na imigração a empresa paga 1.000 euros para poder olhar todos os documentos, né, checar se a pessoa está tudo certo e se ela vai ser aprovada ou não. Normalmente os funcionários que aplicam com salário de 60.000 euros o ano, eles já são aprovados de imediato, tá bom? Mas os de 30.000 que recebem anuais, eles já analisam melhor um pouquinho o que a pessoa tá fazendo, se daria o mesmo ou não para não contratar outra pessoa no lugar dela. Se ela é aprovada, ela vai pegar o visto de trabalho por 1 ano. Depois desse 1 ano, a empresa comprova que ela continua lá e aí ela pega um fixo, que é por 4 anos. O segundo fixo por 4 anos, agora, nesse exato momento, eles não cobram nada. Pode ser que no futuro eles venham, mudem a regra e comecem a cobrar. Por enquanto, é gratuito, não precisa pagar. Depois desse assunto, eu tava pensando em quais dúvidas poderiam surgir. E eu acho que uma das dúvidas frequentes que o pessoal poderiam fazer seria, por exemplo, comecei trabalhando numa empresa, já tem 2 anos que eu estou trabalhando nessa empresa, mas não estou mais contente, tenho visto de trabalho, tô com medo de sair e perder. Como que funciona isso? Eu posso perder o visto de trabalho ou não? Então, depois do primeiro ano, quando você pega a sua segunda carteirinha, que ela é fixa, se você sai do seu emprego, não tem problema. A única coisa que acontece, a imigração te dá 3 meses para você encontrar um outro emprego que te pague o mesmo salário, que continue com a mesma área que você está trabalhando. Então, se você já conseguiu provar no seu emprego anterior que você era único, que eles não encontraram um irlandês para trabalhar, para conseguir depois um próximo é mais prático. Depois desses 5 anos, vocês podem aplicar para o passaporte irlandês. Então é mais ou menos assim que funciona. Se você desistir antes de acabar 1 ano, provavelmente a imigração não vai te dar os 3 meses. Então pode ser que você vai ter que aplicar tudo de novo em uma próxima empresa. Então eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas sobre o Work Permit. A gente falou quando uma empresa pode contratar, quais são os funcionários que podem ser contratados, o que a empresa tem que fazer, quanto a empresa vai gastar e caso depois você não esteja contente com o trabalho, se você pode sair ou não dessa empresa. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem perguntar e aí eu vou responder aqui, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram, coloca um like, que ajuda bastante a MD4S e me incentiva a fazer vários novos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!